Olá, estamos aqui de volta com mais um Conselho e Conselheiros. Nessa nova jornada, nós estamos trazendo convidados um pouco fora do tradicional. Você podia explicar um pouquinho para a gente? A gente resolveu mudar um pouco, né? Trazer gente diferente, perfis diferentes e abrir um pouco o nosso espectro, sair ali do mundo cibersegurança, TI, inovação e falar de coisas que envolvem a nossa área, envolvem o tema que a gente está discutindo aqui. E hoje falando sobre pessoas, sobre recursos humanos, processos de contratação, com dois executivos, duas pessoas que têm uma baita experiência em contratação de conselheiros, em contratação de CISOs e altos executivos de tecnologia, para trazer um pouco para a gente essa visão de como que é esse processo, como é que são essas pessoas, o que eles buscam. Acho que vai ser bastante enriquecedor poder ouvir e falar um pouco não de tecnologia, mas sim dos profissionais em si que estão ali envolvidos e inseridos nesse contexto. Entender como que é essa jornada de se preparar não só em termos de conhecimento, mas como se posicionar também para ter essa relevância dentro de um processo como esse, né? Perfeito. Então tá bom, vamos apresentar nossos convidados. Vamos lá então. Temos aqui Cláudio Ramos, amigo de longa data, fundador agora recente da CRIA, uma nova empresa de recrutamento e seleção de tecnologia em geral, né? CTOs, CIOs, CISOs. O cara trabalha já há muito tempo, já tivemos várias oportunidades de conversa, conhece muito do assunto. Cláudio, obrigado por ter aceitado o nosso convite, vir bater um papo conosco, compartilhar um pouco da sua experiência. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Estou à disposição aí para a gente trocar algumas percepções de mercado e contar para vocês os bastidores, né? O que os headhunters, né? Os profissionais de RH buscam na hora de contratar esses profissionais. Bom, e o que vocês falam da gente depois que a gente sai da entrevista? Tá bom, vou falar também. Mais legal, inclusive, né? Não, muito bom. E temos também o Sérgio. Sérgio, longa data aqui como profissional da área de recursos humanos, de seleção, de contratação de conselheiros, mas foi um CISO. O cara trabalhou com segurança lá nos anos 90. Jovem, muito jovem. Comecei muito cedo. Começou muito cedo, mas tem uma experiência legal, assim. Foi até uma surpresa para nós saber que ele tem esse background, mas hoje é um profissional muito bem qualificado, responsável por contratação de conselheiros em grandes empresas, CEOs, altos executivos. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. A gente não vai falar sobre como era ser um security officer há 30 anos atrás. É melhor não, né? Melhor não, né? Se eu pudesse falar que eu já recolhi lixo na Faria Lima, por exemplo, né, cara? Algumas invasões físicas em alguns prédios, fora os data penetration tests, mas eu não vou falar sobre isso, porque ficou no meu passado, não tão distante, né? Exato, a gente tá falando lá fora que agora um dos grandes desafios também é o insider, né? As pessoas que estão ali dentro e acabam se transformando, mas elas estão com muito acesso ao negócio e vira uma dor de cabeça enorme, né? Mas vamos deixar isso para depois. Agora a gente queria conhecer um pouco de vocês pessoalmente. Além de todo esse trabalho, dedicação, toda essa parte empreendedora, o que vocês fazem? Como foi a formação de vocês? Legal. Bom, vamos lá. Eu sou o Cláudio Ramos, 43 anos, casado com a Elis, pai de 2 filhos, Felipe e Caroline, 9 e 11 anos, tenista apaixonado, jogo aí 3, 4 vezes por semana, às vezes. E o menisco tá bom? O ligamento também? Não, cara, não. Já tô vendo um outro suplemento aí para ajudar aqui, tô ficando velho. Enfim, sou empreendedor, eu sou sócio investidor aí de uma rede dessas de mercados autônomos e sou fundador da CRIA Partners. Eu fazendo uma consultoria de Executive Search com foco em tech, e aí só fazendo um retrospecto. Eu fui engenheiro de software da IBM, 7 anos, pré-vendas, e em 2010 mudei completamente de carreira e fui fazer recrutamento de tecnologia, que é onde eu tô até hoje. E aí passei por algumas consultorias internacionais de recrutamento de renome, e em 2015 para 2016 eu me juntei com outros 3 sócios aí para montar uma outra consultoria de Executive Search, que inicialmente o foco era só em tech, que virou referência no Brasil. Ela, inclusive, ganhou 2 prêmios internacionais aí 2022 e 2023 como consultoria número 1 no Brasil em tecnologia. Só que como toda empresa que cresce, tem a dor do crescimento, acabou ficando muito generalista, diferente do propósito que eu acredito da especialização. E aí, em dezembro, eu e meu outro sócio, que é o André Costa, a gente se separou da sociedade para montar uma nova consultoria de Executive Search com foco exclusivamente em tecnologia, chamado CRIA Partners. Eu sou um entusiasta do tema de cybersecurity também, apesar de conhecer bastante tecnologia, estudo todo dia o tema. Eu fui responsável aí por muitas das contratações dos CISOs aqui no Brasil nesses últimos 3, 4 anos. Muitos desses ataques que ocorreram no Brasil, eu acabei sendo responsável pela contratação desses profissionais pós-ataque. Então, eu tô bem por dentro aí dos bastidores. Faço um jantar anual, fazer um marketing aqui,
Tá na 4ª edição, com os top 20 CISOs do Brasil, todo ano. Glauco é sempre participante assíduo. Parabéns. Ano passado ele faltou para gravar um podcast. Olha só. Não foi o Conselhos e Conselheiros, hein? Enfim, e essa é a minha história. Hoje a Cria a gente começou em janeiro, estamos indo pro 5º funcionário, estamos crescendo. Já vai ficar grande também, cuidado, hein? Não, a ideia, você sabe que já me perguntaram isso, né? E a ideia é criar uma boutique de Executive Search com foco em tecnologia, para chegar em 10, 15 pessoas no máximo, onde eu e o André, a gente conseguimos estar à frente desses processos e garantir a qualidade das contratações em tecnologia. Esse é o nosso sonho. Que bom, que bom. Sérgio, você. Minha vez. Nossa, tem umas histórias tem boas tempo, aí não? também. Tem Quanto tempo, né? Não, assim, fazendo um resumo rápido aqui da minha carreira profissional, né? Eu iniciei lá em 95, faz tempinho já, né? Exatamente como Local Information Security Officer, tal do LISO. Olha, né? só. Fui LISO durante muito tempo da minha vida. Tive uma passagem por um banco para ajudar a montar a estrutura de segurança do banco aqui na América Latina. E na sequência entrei numa Big Four. Foram 27 anos lá. E iniciei em segurança da informação, fui para consultoria de TI, estratégia, transformação digital, aqui fora do Brasil. E aí foi isso que começou a me puxar um pouco para conselhos, né? Porque ali para 2017, 2018, eu comecei a ser chamado, porque eu estava no Global Board de Digital, e as pessoas me chamavam para perguntar o que é essa história de transformação digital nos conselhos. E foi aí, Cláudio, que eu comecei a ver a dificuldade das pessoas de entender o que era nova tecnologia, né? O que é o novo modelo de negócio. O que é o tal do consumidor? Porque até então a gente, né, mal sabia quem era o cliente, né? Muita gente ainda acha que o cliente é quem paga a fatura, né, cara? A gente não entendeu algumas coisas ainda no mundo moderno. E aí isso me levou a conselhos, de repente eu me vi montando conselhos. Pedi para sair da empresa que eu estava, cumpri ali o tempo que eles me definiram e de repente já são 60. Terça-feira agora foi o 67º conselho montado. Parabéns. Então, assim, deu uma transformada, uma guinada totalmente. Mas, de verdade, tudo aquilo que eu aprendi nesses últimos, né, nessas 3 décadas praticamente de consultoria é o que eu aplico hoje. Ler o que o cliente quer, estruturar uma forma dele ter um conselho, entender que tipo de conselheiro ele precisa. Voltamos à nossa conversa do Roga, Claudio, mas falamos disso depois, né? Então, assim, é isso, entender gente. Sim, e a partir de entender gente, a gente conseguir dar esse passo, né? Casado com o André, vou fazer 30 anos de casado. 2 filhos, Gabriel e Lucas, 26 e 24. Então, olha assim, só, estão enormes já. Eles enormes e eu cabelo branco. Legal. Ai, que interessante. E conta um pouco pra gente como é essa característica de um conselheiro digital. Não estamos nem falando de cibersegurança, porque tem toda essa transformação ali, né, de várias gerações. Eu acho que tem uma questão de entender o momento das empresas pra gente começar a responder a tua pergunta. Tá. O primeiro ponto é assim, nem todo mundo precisa. Começa por aí. Né? Aqueles que precisam, ou estão precisando pela dor, ou precisam porque vão se preparar para o futuro, vamos dizer assim. Né? Todos precisarão no futuro, eu não tenho dúvida. Mas a gente não precisa começar com todo mundo tendo um conselheiro de digital, vamos chamar assim, ou um conselheiro de futuro e tendência. Eu tenho que começar muitas vezes a construir na cabeça dessas empresas e dos executivos o que é um conselho. Então eu digo assim, inicialmente a gente faz um conselho construtivo. Não é nem consultivo, é construtivo. Com o tempo, o conselho construtivo vira consultivo. E se ele vai virar de administração ou não, aí depende do negócio, etc. Então, eu acho que aí começam as questões de entender assim, qual o gatilho para ter um conselho? Né? Uma empresa familiar que está passando por sucessão, pô, seria uma boa. Né? Ou um evento de liquidez, pô, seria uma boa. Então, o que a gente sempre faz na Exec é entender que gatilhos são esses. Para a partir daí, a gente construir o conselho. Cara, eu adoro a história do construir conselhos, tá? Por quê? Porque isso é a verdade. As pessoas têm medo de construir conselho. Né? E aí, imagina, uma pessoa com medo de construir conselho e chega alguém dizendo assim, no futuro tudo vai mudar. Você percebe? Sim. Então, às vezes, o primeiro conselheiro não é o cara de digital, não é o cara que vai te levar a pensar muito no futuro, mas é aquele cara que vai te ajudar a entender o presente, pelo menos, para ver a necessidade do futuro. Então, assim, eu acho que tem algumas cicatrizes que ficaram nesses conselhos que foram montados, que foi exatamente entender o momento da empresa. Para quê?
né? E aí a gente dá o salto correto, vamos chamar assim. Tá? Com certeza. E uma coisa que eu noto também é que tem nessa transição do executivo para o conselheiro, ele se sente ainda muito executivo. Você acaba escolhendo um conselheiro errado, que gera esse impacto do tipo assim, eu já sei o que você tem que fazer, eu já fiz isso, é só você. Não, você é um conselheiro. Você vai compartilhar isso, que a decisão, a execução, ela é lá do outro lado, né? Quem compõe os executivos das empresas. Segurar esse ímpeto, né, de querer dar palpite na execução, né, do executivo. Mais Não. olhos, nariz e ouvidos do que mãos, né? Então, pois é, cada vez mais, né? Mas eu acho que aí é assim, de novo, momento da empresa, momento do negócio, tem uma série de questões. Mas o ponto principal para mim, muitas vezes, é assim, como é que eu entendo a dor daquele cliente? Né? Às vezes tem que pôr a mão? Sim, tem que pôr a mão. Eu já passei por 10 conselhos. Alguns de administração e alguns consultivos e um familiar. Né? Cara, tem hora que você tem que parar e falar pro cara assim, vem cá, vamos fazer junto essa planilha aqui que você não entendeu o que eu tô falando. Vai dar muito trabalho, ficar só demandando o cara fazendo, vamos ser mais prático. Eu acho que aí a gente tem que ser assim, tem que saber polinizar isso também, né? Nesses conselhos que eu passei, eu faço um almoço mais ou menos trimestral com os CFOs dos conselhos que eu estou. Cara, porque é uma riqueza de informação e de troca de um lado para o outro que é fantástico. Então, essa polinização que tem que acontecer bastante. E a gente não vê muito disso acontecer no primeiro ponto, né? Ah, não pode, é confidencial. Cara, finanças, ponto. Né? Como TI, como segurança. Mas a gente tem que entender como é que a gente faz um pouco dessa agitação de levar uma coisa de um lado para o outro, né? Mas assim, gente, é divertido, tá? É divertido. E cada experiência é única, né? Assim, cada empresa que você vai montar o conselho tem a sua particularidade, tem o interlocutor ali que é diferente. Acho que acho que lidar com gente que é o que vocês fazem é sempre interessante. Não, assim, gente né? é sempre igual, não é, Claudião? Super tranquilo. Padronizado, super ali, padronizado, é tudo feito em fábrica ali, linha de produção. Linha de produção. E vocês acham que existe também o profissional de entrevista? Também. Como tem o conselheiro profissional de entrevista, né, cara? Escrevi sobre isso num artigo falando assim, eu já fui enganado em entrevista, eu contratei o cara, passou uma semana e falou, cagada que eu fiz, cara, e o cara enganou todo mundo. Faltou um processo de referência, faltou você conseguir ser mais hábil de saber tirar o melhor do cara, né? Acho que essa parte é muito... É o que eles brincam de soft skill, hard skill e deep skill, né? Deep skill. O deep skill você tem que descer na profundidade e entender quem é a pessoa, né, cara? Tem que fazer um referência, gente. Exato, não adianta. Referência é a coisa mais linda do mundo. Claudião, falar sobre soft skill um pouquinho? Vamos, assim, claro. O que você tá vendo no mercado aí de altos executivos que estão se aproximando ali de conversar com o Sérgio para poder fazer parte de um conselho, mas os mais seniors, o que você está vendo nessa mudança de soft skills que está acontecendo com os executivos, que as empresas estão demandando? Como é que você está vendo esse movimento? Está acontecendo de verdade? Quais são os principais pontos que você vê rolando no mercado sobre isso? Eu acho que quando a gente fala do executivo de tecnologia, né, principalmente, ele ainda, por mais sênior que ele seja, eu acredito que o executivo do futuro vai ser aquele que vai conseguir pegar a comunicação executiva que ele já tem e conseguir exercer ali meio que um storytelling para traduzir o que ele quer junto a essas áreas de negócio. É meio que uma junção ali da preparação com a prospecção. Inclusive, tem até um caso interessante. Eu já, conversando com alguns C-levels de tech, no caso, quarto, eu estava almoçando com um CISO, né, global, um CISO de uma empresa global, e ele me falou, e a gente entrou nesse tema, e ele me falou que ele é o 3º ano que ele já tem um curso de storytelling, né, onde a CISO global deles fez questão dele fazer um curso de storytelling, é uma consultoria americana que tá dando o storytelling para eles. Isso a gente estava conversando isso antes, né, porque o storytelling já existe há 20 anos, né, e ele era muito utilizado para vendas, na área de vendas, e o executivo hoje, no caso aqui a gente está pegando um CISO, um CTO, um CIO, ele precisa vender, né, pro board, ele precisa vender ali para um CEO. E como que ele faz isso, se ele nunca foi exposto a isso? Então, eu não sabia, para mim foi novidade, né, os executivos globais já se preocupando e identificando esse gap técnico, né, nos executivos técnicos, providenciarem cursos de storytelling para esses executivos. Uma abordagem bem interessante, né, de preparar nesse sentido. Eu acho que é mais fácil você moldar esse soft skill num técnico do que você transformar alguém que é muito bom de soft skill num profundo conhecedor técnico, né? Acho que talvez a jornada de aprendizado não ser
o tempo dela seja bem diferente, né? Eu acho que é muito bom ver esse movimento de aposta das empresas de suporte em ajudar a evolução. Não adianta, assim, procurar um cara que está completo, está pronto. Vão ter poucos, vai custar caro, vai ser difícil de achar, de trazer para a empresa. E cada vez se demanda mais gente, né? Assim, tem as empresas, todas elas, passando por momentos de evolução que tá todo mundo caminhando para ser digital de uma forma ou de outra. E precisando de alguém com essa cadeira maior, deixar de ser o gerente de tecnologia da empresa para ser um diretor, para ser um C-level. Sem dúvida. Tem cadeira para todo mundo. Não, é isso mesmo. E uma pergunta que agora eu queria fazer. Isso foi algo novo que você descobriu que virou ali uma característica desse novo profissional. E tem alguma coisa que era muito importante no passado que deixou de ser, que às vezes as pessoas podem estar se dedicando para estudar, para se preparar, e não é mais tão relevante nesse processo? Olha, boa pergunta. Agora eu tô botando a cachola aqui para pensar, mas hoje acho que com IA, muita coisa do que você fazia antigamente mudou-se o jeito de executar isso, né? Então, eu começo a ver outros novos skills, e não skills que deixaram de ser usados no passado, né? Então, por exemplo, hoje a gente fala muito da velocidade de aprendizado. Por quê? Antigamente, as gerações dos nossos filhos, né, a gente falava que era de 10 em 10 anos. Hoje, se você tiver um filho hoje e tiver um filho daqui a 5 anos, provavelmente a geração desse filho de 5 anos vai ser completamente diferente da geração do filho que você teve hoje. Então, as mudanças, elas estão muito rápidas, e você ter a velocidade de aprendizado e adaptação à mudança é muito importante. Se eu fosse citar os skills onde eu investigo um pouco mais, primeiro, o executivo mais sênior tem a humildade de que ele não sabe tudo e aprender a aprender. Muitas vezes, esse aprendizado contínuo não é exercido. Ele acha que não precisa mais estudar. Então, eu sempre pergunto, né? Cara, o que você faz para se manter atualizado? Você tem algum tipo de rotina? Eu tento entender mesmo como é que tá a cabeça dele em relação a isso. Então, se eu fosse colocar hoje, eu colocaria pontos, né, de soft skills. Eu iria para essas duas linhas aí de learning agility e adaptação à mudança. Uma conselheira que estava aqui com a gente na semana passada, que nós gravamos, ela falou que ela é uma life learning. Isso é interessante. Lifelong learner. Lifelong learning, perfeito. Ela está com 65 anos e está mergulhando de cabeça em AI, que são características. Ela está reaprendendo tudo. Olha que legal. Sim, cada vez mais. Pegando um pouco dessa questão do soft skill e trazendo para conselho. É o que mais tira a pessoa do conselho. Olha só. Né? Porque assim, no final do dia, você quando está no conselho, é o trabalho no colegiado, em grupo, que interessa. Não é aquilo que você fez durante toda a sua vida executiva. Então, assim, muitas vezes esse soft skill não muda, né? A cabeça não altera, né? Então, aquela arrogância, aquela autoconfiança do executivo, quando vai para a mesa do conselho, ela atrapalha. Né? E aí, além de atrapalhar, muitas vezes ela inibe quem está do lado. Então, aquela reunião de conselho que a gente chama de morna, né? Bem morninha assim, né? Um fala, o resto fala, né? Faz porque, cara, não quero falar algo contra você ou desafiar o teu pensamento pelo teu nível de autoconfiança, teu nível de arrogância, então eu fico quieto. Então, assim, você vê muitos conselhos que tem uma sociabilidade, assim, fantástica, todo mundo toma um cafezinho antes, mas na hora da reunião, todo mundo tá quieto. Olha só. Né? Então, esse soft skill, às vezes, joga para longe, vamos chamar assim, algumas pessoas, por não saberem se comportar e entender que eu tô falando de um colegiado. Né? É bem diferente. É bem diferente. Parece que não, mas é bem diferente. Sem dúvida. E uma outra pergunta que eu queria fazer para você, assim, eu já vi algumas vezes que a pessoa, ao não ter o conhecimento, a resposta padrão é não. Não aprovar, não fazer. Você continua vendo esse tipo de situação também por falta de conhecimento, não aprovar um processo ou não ir nessa direção de uma nova transformação dentro da companhia? Especialmente aqueles que têm dificuldade de falar não e esperam alguém falar não para dizer assim, concordo com ele. Ah, tá. Olha só. Alguém precisa puxar a fila. Alguém precisa puxar a fila. Aí depois vira pedrada pra todo lado. Isso, e aí o negócio aí descamba de uma outra forma. Então, assim, a gente tem sim conselhos com profissionais mais sêniores, mais experientes, que ouvem mais do que falam, que esse é o perfil correto para o conselheiro. O conselheiro que fala demais,
O conselheiro tem que ouvir, ele tem que dar a opinião correta, a orientação correta, etc. Então, muitas vezes você vê aquela história de puxar a fila, né? Ah, tá tudo bem aqui. A hora que o outro puxa a fila aqui do lado, fala, então, mas é verdade, esse ponto que você trouxe eu concordo, e aí descamba. Acho que é por falta de conhecimento. Tá. Acho que é um pouco... Não dá pra dizer que é por insegurança de um profissional, cara, que foi presidente de empresa, que foi diretor, que trabalhou 40 anos. Não é insegurança. Eu acho que muitas vezes é, assim, aquela visão de vamos deixar alguém puxar, porque aí ele fica mais mal visto do que eu, vamos chamar assim, e a coisa vai levando. Entendi. Entendeu? É mais fácil, né? De novo, uma mesa de conselho você tem gente muito inteligente, muito experiente, certo? E ninguém quer se opor ou ao mesmo tempo, ninguém quer afrontar o outro com tanta... Ainda mais se você tem do outro lado o principal acionista da empresa, que é que muitas vezes é uma família ou, sei lá, um fundo que seja. Será que eu vou querer brigar com o Claudião aqui, que é o cara que defende o fundo? Pô, melhor ficar quieto. Porque aí na próxima eleição talvez eu não esteja mais nessa cadeira. Esteja mais nessa cadeira. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso. Então, muitas vezes o que eu digo é assim, um bom conselheiro, para este bom conselheiro, não falta coragem. O cara tem que falar. Você pode não concordar. A gente pode não chegar num denominador comum pelo que foi dito, mas tem que ser dito. Talvez o soft skill ligue muito bem na forma de falar. Na forma de falar. Porque tem gente que fala assim, não gostei. Você tá errado. Você tá errado. Muito criativo, né? Pô, não dá. Aí não vai chegar nunca, né? Então, assim, você tem que saber aquela questão de fazer a pergunta afirmativa, né? Você já vai dando, concordei com você mais e isso e aquilo, né? Então, assim, você já tem que... É a forma de lidar. Por isso que os conselheiros mais experientes acabam tendo um pouco mais de tato, né? E aí tem um outro problema, já vou passar a bola pro Claudião aqui de novo, que assim... Às vezes você tem aquele cara que é executivo e que tá aproveitando o final de carreira, a maneira de dizer, e já está em conselho. Cara, e aí ele não consegue entender qual é o papel dele. Tem uma dicotomia muito louca, né, cara? Assim, o que eu tô fazendo aqui agora, né, cara? Por que eu falo? Né? Então a gente percebe muitas estruturas assim que tem muito executivo no conselho. Executivo, cara, é impressionante quando tem executivo no conselho, é bom demais, o cara conecta, é rápido, pô, agrega valor pra caramba, tudo isso tá certo, mas tem que lembrar que ele é nessa hora executivo, entendeu? Sem Esse dúvida. é o ponto, né? E dentro dos profissionais que você está lidando hoje, você comentou, né, que está focado numa lista seleta de pessoas. Você ajuda nessa jornada também dessa preparação? As pessoas, esses executivos, estão almejando estar no conselho ou não? Eles querem seguir a carreira de executivo? Então, minha opinião, acredito que tem uma ansiedade ainda muito grande, principalmente dos CISOs de estar no conselho e inclusive de alguns CIOs também. Na questão dos CISOs, eu vejo eles ainda um pouco perdidos no sentido, atingir o topo da minha cadeira, né? O que eu faço? E agora? Né? Depois do CISO, o que vem, né? É isso, né? Teoricamente, você vai falar, pô, se o cara realmente for bom, começar a conhecer muito de gestão de risco, enfim, porque imagina só, um CISO hoje, se eu for falar de gestão de risco, ele precisa conhecer risco de imagem, risco operacional, risco de crédito, risco legal, risco financeiro. Até riscos não financeiros, né? Dependendo. E aí, assim, isso foi demandado de poucos anos para cá dele. Ele não tinha isso. Então, é claro, a cadeira natural seria, se realmente ele for muito bom e assumir uma diretoria de risco, né? Como o Álvaro, enfim, né? Ou até um CCO, né? Um Chief Compliance Officer, né? É possível. Ou até para um CIO. Até uma conversa que eu estava tendo com o Glauco outro dia lá fora a gente viu alguns movimentos do CISO assumindo a cadeira de CTO, né? Mas isso só ocorreu por quê? Dos CISOs que tem o background técnico, né? O CISO que vem de auditoria, o CISO que vem de compliance... Ele vai para esse outro lado. Esse cara não vai seguir, né? Para uma cadeira de CTO. Então, eu acredito que, primeiro, é gerenciar essa ansiedade, né? De ir para um conselho. Não acho ainda... Eu sei que não é verdade absoluta o que eu vou falar, mas eu não acho que ainda um conselho, segurança vai ser protagonista ali dentro do board. Não vai, né? Nós estamos chegando nessa mesma conclusão depois de todas as conversas que nós tivemos aqui. Para mim, eu falo um negócio que o pessoal não gosta muito que eu falo, mas eu gosto de falar. Se você está discutindo cibersegurança hard em toda reunião de conselho, tem um problema muito grande na sua empresa. Assim, ou você está passando por uma crise cibernética, ou você acabou de passar, ou você tem um problema de executivo muito grande para ser resolvido. Não tem espaço para você
todo mês falar profundamente, não tem pauta, densa, não precisa. E muitas vezes essa pessoa ela não participa nem dos comitês de acesso, né? Então, não participa nem de um comitê de risco, num comitê de auditoria, de um comitê, enfim, né? Então, acho que esse é o primeiro degrau, né? E você... A orientação que eu dou normalmente para essas pessoas é, cara, busque alianças com o board, né? Busque aliados para te ajudar nesse caminho, né? Pro board. Sem isso, vai ser muito difícil. Ainda é um ciclo muito fechado. Não adianta, né? Então, principalmente o profissional que conseguir ter essa comunicação, essa agilidade, esse jogo de cintura, para se aproximar do board, ele vai realmente aí ter mais sucesso na carreira para um next step de carreira. Agora, minha dica que eu dou para os CISOs é se gerenciem a ansiedade de ir para uma cadeira de board, né? Você vai precisar conhecer finanças, estratégia, e às vezes essa pessoa, ela nunca teve, de repente, outros negócios paralelos, né? Eu recomendo muito isso. Cara, vai ter negócios paralelos, né? Vai empreender em alguma coisa, você vai aprender de tantas as disciplinas, né? Então, gerenciar essa ansiedade, acho que é o primeiro passo. O papel do cara no conselho, ele é multidisciplinar, né? Não tem espaço para ter uma cadeira única, o cara ficar lá quietinho. Ao dia que falar de cibersegurança eu abro a boca. Não é por aí. Você tem uma responsabilidade fiduciária ali. Vocês conseguem enxergar a história da formação dos conselhos lá da década de 80 para cá? O que aconteceu? Não. Porque esse ponto que você trouxe é muito interessante, porque assim, a gente ainda está vivendo essa terceira onda de conselho, que são os conselhos por silos. Alguém teve a brilhante ideia de achar que o que tem da empresa tem que ter no conselho. Percebeu o link? Então assim, vamos voltar atrás. Por que começou a ter conselho lá atrás? Começou a ter conselho atrás porque eu tinha que mostrar a transparência dos números financeiros. Governança. Nem não era nem governança. Era transparência, era financeiro puro. Então eu levava para o conselho pessoas que soubessem falar de tecnologia, de finanças. Né? Por isso que aquele monte de CFO, né, vamos chamar assim, é para conselho. Conselho é financeiro, é olhar número, é olhar EBITDA, é fazer relatório, não sei o quê. Ainda é talvez a principal responsabilidade que todo mundo pratica. Pois é, deixa essa parte para depois. Aí teve uma segunda onda que alguém falou assim, cara, além de olhar finanças, a gente tem que expandir um pouco mais. E o expandir significa levar credibilidade para o mercado. Credibilidade além de transparência. Então vamos colocar um ministro no conselho. Então vamos colocar alguém aqui que demonstre para o conselho que a minha empresa é séria. Olha, tal cara aqui. Essa é a primeira geração. Essa é, teoricamente, a segunda. A primeira não estava tão preocupado com essa visibilidade de mercado. Era mais assim, o número tá certo. Não. Depois assim, o número tá certo, mas o dele também tá certo. Ele é meu concorrente, então tem que ter uma diferenciação. Vou levar o ministro. Pegar um ex-presidente, pegar o ex alguma coisa. Grande. Então, a gente viveu aquela segunda onda do né? Olha quem tá no conselho do cara, né? Lá nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, começaram a colocar ator, atriz, jogador. Não tô dizendo nem que tá certo, nem que tá errado. Tem motivo. Aqui no Brasil também. Cara, puta estratégia, inclusive, eu acho. Mas a gente pode chegar nesse assunto. Aí vem a terceira onda. A terceira onda é assim, já que agora não tô mais me diferenciando, vamos montar um conselho mais diverso em competências. Aí você pega as competências da empresa e replica no conselho com as mesmas competências, claro. Então você tem um cara que sabe muito de RH aqui, um cara muito de RH aqui, um cara muito de finanças aqui, um cara muito de finanças aqui. Então, conclusão. É o que a gente tem hoje. Sim. Né? Para chegar na quarta onda que a gente está vivenciando agora, que é assim, qual é o teu alinhamento estratégico? Tá. Qual a longevidade da sua empresa? Para onde você vai? Vou montar um conselho. Conselho é para ser longevo, para te ajudar a empresa a crescer para o futuro e não para olhar EBITDA. Mas não tem que olhar EBITDA? Claro, em 5 minutos de reunião, não em 4 horas. Né? Então vocês percebem, então eu achei legal quando você falou, que eu lembrei dessa historinha, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso um tempo atrás, para mostrar assim, cara, ela é a pirâmide de Maslow, lembra da história do Maslow? Sim. Pirâmide de Maslow, basicão, depois a gente foi subindo na pirâmide, não chegamos no topo ainda, né? E aí, pegando o gancho do banco que você falou, né, que assim, para mim a estratégia foi brilhante. Porque assim, eu sou empresa, quero, de novo, eu tô aqui atrás, né? Me comunicar com a classe que menos é bancarizada no Brasil. Certo? Eu quero crescer a minha base de cliente. Quem eu ponho no meu conselho para chamar atenção? Eu e você? Não vai resolver, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos colocar o Nick lá, com essa voz, né, cara? De repente o Nick é capaz. O Nick é capaz. O meu apelido é o Nick Martin, então tá quase ali também, Nick né? Martin, tá boa. Então assim, eu acho que aí é uma questão de alinhamento estratégico. Claramente foi alinhamento estratégico. Sim. Agora, as pessoas sempre falam dela, cantora. Agora, os outros 4 que foram pro conselho, ninguém lembra, né? Não. Então, o cara ex-presidente da SEC, um dos principais caras de auditoria do mercado nacional, que saiu de um grande banco e foi para lá.
Então, assim, isso a gente esquece, né? Então, assim, a estratégia por trás disso é muito bonita, né? Mas se saiu, você tem que tatuar... Cara, não vou entrar nisso porque não interessa. O que interessa é o seguinte, 6 meses depois, tinha quase o dobro de clientes na base. Estratégia atingida, ponto. Tanto que acabou saindo da posição, porque acho que a estratégia mudou de novo. Mudou, não precisa foi mais... global, outra história. Agora é latino-americana, a estratégia latino-americana, não é mais local. Você percebe? Então, assim, a gente tem que saber usar o conselho também. Quer dizer que o conselho é um instrumento de marketing? Alguém tem dúvida? Para um monte de empresa gente. E aí eu volto no teu ponto. Vai dar tempo de discutir cibersegurança no conselho? Claro que não. Alguém tem dúvida? Deixa eu falar ali pra câmera. Claro que não. Alguém tem dúvida? Não vai discutir, meu. Só vai discutir quando tiver um ataque, quando tiver um problema. Cara, não dá pra você ter um comitê de auditoria que não fala de cibersegurança. De que risco, não fala de risco. Uma agenda, né? Cara, um risco mais estruturado. Isso. Quanto conselho você chega que não tem uma matriz de risco? Cara, se não tem matriz de risco, não tá olhando o básico, não tá olhando o cyber, por exemplo, né? Dando o cyber como exemplo. Então, assim, eu acho que tem uma visão ainda pobre daqueles que estão no conselho de não entender a importância do cyber, por exemplo. Né? Sem dúvida. Quer dizer, não entender a importância do risco que o negócio dele está submetido, dos quais um deles é o cyber. Os vários riscos que, tem um monte, podem gerar um impacto financeiro, não financeiro, e assim vai. Só para concluir aquele ponto que você havia comentado, eu vejo CISOs também tendo muito sucesso se conectando à fraude, que é uma outra maneira de você se aproximar do negócio, porque a fraude hoje, ela é digital, né? Então, o Zé Luiz do C6, o Galvão da Via, né? O Bruno Moraes quando estava na Vivo. Então, eles estavam levando esse tema e eles tinham um espaço muito maior junto ao negócio. Moroia tinha também. Moroia também, né? O que eu vejo? Hoje, quando eu avalio um CISO, né? Eu avalio ele ali em 9 competências, né? Então, além da segurança da informação e cybersecurity, eu também estou falando de controles internos, estou falando de risco operacional, estou falando de compliance, estou falando de auditoria de tecnologia, estou falando de GCN e GRC ali, né? No geral. E estou falando também de prevenção a fraudes, que é uma disciplina que nos últimos 2, 3 anos começa a entrar embaixo do CISO, normalmente em mercado financeiro, né? Que é mais comum, né? Então, assim, ainda é algo novo. Às vezes eu tive demanda outro dia de um CISO que é especialista em prevenção a fraudes, numa cadeira grande. Eu falei, olha, cara, a gente tem isso aqui, acho que não é por aí o caminho, né? E aí vem o nosso papel aqui, né, meu e do Sérgio, de conselheiro também desse board que está querendo contratar e tem uma visão, às vezes, um pouco limitada do que realmente ele precisa, né? Ele teve uma fraude por um produto digital, então ele precisa de um cara de segurança e fraude digital. Juntos, né? Junta num bicho só e fica essa coisa... Acho que muito, muito difícil de ser encontrada, né? A gente até brincou um pouquinho antes, né? Mas assim, eu acho que aí também tem um erro do profissional de segurança, a história do Pinochet e do Piaget. Ótimo exemplo. Porque o cara sempre chega lá para poder falar que tá errado, que tá com problema, que tem risco. Então, assim, a gente não consegue educar de forma correta também. Então, você chega num conselho e fala de cibersegurança, o pessoal faz assim, ó. Tipo, cara, não quero falar sobre isso. Ele vai puxar o pino da granada. Isso, alguém vai jogar uma granada aqui dentro. Aliás, é puxar o pino, então essa granada já caiu aqui dentro. O cara já entrou, já tá com o pino na mão. Então, assim, acho que tem um lado educativo, vamos chamar assim, do CISO, né? De olhar para o negócio, assim, cara, como é que eu, né, faço aqui as minhas pontes, como é que eu levo a informação de forma correta para educar primeiro. Porque senão, assim, cara, a gente só vê no desespero, né? E eu vi algumas apresentações recentes num conselho até, e foi bem interessante, porque assim, os 3 primeiros slides eram tudo que aconteceu de ruim nos últimos meses em termos de problema de vazamento de dados, ataques, aí assim, cara, o próximo slide é preciso de dinheiro para poder fazer alguma coisa. Não vai acontecer comigo. Lembra da resposta? Perguntou, não. Sim. Claro que não. Quem tem dúvida que não? E Sérgio, você tá vendo, e aí falando de mercado em geral, aumento na quantidade de empresas com conselhos, ganhando mais força no mercado, mais capacidade e quantidade? Porque antes era muito restrito a, basicamente, empresas listadas na bolsa, que têm as suas obrigações de governança, uma ou outra familiar por questões de sucessão, mas você vê hoje em dia isso aumentando, a quantidade e as oportunidades para entrar nesses conselhos em empresas mais diversas, não por uma forçação, por uma força maior de governança ou por algum outro tipo de coisa? A resposta é sim, eu acho que tem bons números para a gente olhar ao redor disso, né? Acho que o primeiro deles é assim, a gente tem talvez umas 300 empresas de capital aberto listadas hoje, 300 e pouco. Quase 400. Então assim, 400. Que cada uma tenha 7 conselheiros, 4 vezes 7, 28. Tem 3 mil posições de conselheiro no Brasil. Tem muita escola de conselheiro hoje no Brasil que forma isso por ano. Não estamos dizendo a qualidade, se é bom, se é ruim, não estou discutindo nada disso, estou falando quantitativamente. Sim. Então, assim, não cabe.
Então vai sobrar conselheiro demais. Aonde tem que estar esse conselheiro? Na empresa familiar, na pequena e média. A gente tem quase se eu não me engano, 1 milhão de empresas que faturam de 3 milhões a 3 bilhões no Brasil. E não é considerada grande, né? E não é considerada grande. É uma coisa meio maluca isso, né? Então, assim, olha a quantidade de oportunidade que tem. Né? Então, assim, eu vejo um crescimento muito grande aqui, nessas empresas que estão crescendo, estão fazendo eventos de liquidez, e o banco fala, eu quero um conselho. Sim. Né? O advogado fala, olha, vai ter um problema familiar, põe um conselho. Então, assim, eu vejo muito esse crescimento nessas empresas do número de conselhos, e nessas mais de capital aberto, essas mais estruturadas, vamos chamar assim em termos de governança, são os comitês que começam a crescer. Porque é muito assunto para discutir hoje em dia, gente. Então, assim, é inadmissível uma empresa de capital aberto hoje que não tem um comitê de risco estruturado. E tem um monte que não tem. Né? Ou aquele, né, tipo meio... Audito risco. Audito risco, cyber, ESG, com alguma coisa junto. Né? E aí, assim, de novo, para inglês ver claramente, mas tem. Né? Então, assim, a resposta é sim, está crescendo e eu acho que é uma demanda cada vez maior. Não tenha dúvida. Né? Tem um índice rapidinho na B3 que é o IGCX. Que ele mede o quanto as empresas que estão apostando em governança, de acordo com os níveis do novo mercado, quanto elas retornam para o seu acionista. Aqui está no top no investimento de governança, retornou 226% a mais nos últimos 10 anos do que aqui não está. Olha só. Então não há dúvida que a governança ajuda. Agora, se bem implementado. Se bem implementado, se não só para inglês ver, não só com os amigos para tomar um cafezinho. Se não vira custo, vira só custo. Isso, então tudo isso, tá? Não, muito bom ponto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu participei de vários processos de resposta a incidente como prestador de serviço. E é uma situação muito delicada, né? Principalmente o CISO, ele fica muito exposto nesse momento. E eu ouço muitas empresas comentando assim, eu não vou contratar um CISO que sofreu um ataque, porque isso vai acontecer comigo. E eu vejo de uma maneira diferente. Lógico, salvo algumas exceções, mas quem passou por um evento como esse, ele fica muito mais preparado para comunicar, para fazer, para estruturar. Como que você tem visto isso? Assim, esse CISO, ele fica com estigma de ele passou por um ataque ou não? Perfeita colocação. O que acontece? É muito comum na entrevista o CISO, até por ego, não falar que ele foi atacado. Ele acha que não contar isso vai fazer com que a avaliação dele seja melhor comigo. E pelo contrário, eu quero saber realmente se ele foi atacado. Cara, qual que foi o teu papel nesse ataque? Me conta, deixa eu entender, né? Me fala desde o começo do D0, o que você fez, quais foram as ações. Cara, fora isso, você também... Como é que é teu dia a dia, né? Você faz os exercícios de top table, você, né? Como que você também se preparou para isso e como foi? Então, normalmente um CISO que passa por ataque, normalmente ele tem mais musculatura, né? Que adianta você contratar, às vezes, um CISO, às vezes, de um grande banco, que não sofreu ali nenhum ataque severo, e você acabou de passar por um e não quer acontecer isso de novo? Claramente, essa experiência aqui, ela é muito rica. E muitos deles não falam na entrevista por ego. Olha só. É engraçado isso. E aí eu tenho que desmistificar isso. Falar, cara, me conta, né? Isso para mim é importante. O mercado, um ponto positivo, né? É algo positivo, embora você sempre vai ter um ou outro que vê com um lado negativo. Né? Ninguém quer ter o estigma, assim, na prática. Mas é uma experiência muito rica. Assim, quem nunca vive, assim... Quem nunca vivenciou um incidente cibernético de verdade, ou um incidente até de tecnologia, independente de ser de segurança. Uma parada que impactou o negócio, aquela pressão. Assim, todo mundo com um holofote ali. Como é que essa pessoa vai reagir se acontecer com ela? Ninguém quer ter um executivo na sua empresa que não esteja preparado. Um cara de finanças. Acontece a mesma coisa, uma pessoa de marketing. Se a empresa tem um problema reputacional com alguma coisa, e o cara de marketing não tiver preparação... Ele não vai conseguir responder. Acho que serve para todas as profissões. Né? Uma história engraçada que no ano passado a gente teve uma grande varejista que foi atacado, né? E eu estava fazendo o processo de CISO durante o ataque. E foi muito grave, né? Porque eles ficaram com a operação parada por 2 dias, perderam muito dinheiro. E um dia antes do ataque, o executivo tinha assinado a carta oferta. E aí aconteceu o ataque, ele me ligou, ele falou, Cláudio, e agora? Eu falei, calma. Cara, olha por outra ótica. Mas pensa positivo. Aconteceu o ataque, quem chamaram? Você. O budget que você ia ter
Dobrou, agora, triplicou. Triplicou, quadriplicou. Quem você acha que vai ser a pessoa mais importante no board da empresa? Durante um bom tempo. No comitê e no board. É você, cara. Então, assim, olha quanta coisa positiva. É verdade, eu não tinha pensado nessa ótica, né? Pô, sensacional o que aconteceu. E tá lá. Agora eu vou. E quando a gente fala de conselho, o conselheiro, ele manda currículo? Eu posso mandar meu currículo para você? Como que funciona essa dinâmica? Aquele Word bem escrito. Estruturado. De 70 páginas. 70 páginas, contando toda a sua carreira executiva, né? Isso. Todos os seus projetos. Tá, uma pergunta, esse currículo você vai estar muito diferente do LinkedIn, vai estar igual? Porque o meu robozinho já foi no LinkedIn e já sabe quem você é. Bom ponto. E o teu currículo de conselheiro, você já fez? O meu eu fiz. Olha, o cara tá esperto, você é bem assessorado, hein, meu? Bem assessorado. Eu fiz, exatamente. A gente fez o curso de conselheiros, então eles recomendam no curso, falam assim, ó, faz um currículo só pra isso. Só que o que aconteceu, era até aquilo que a gente estava conversando, ele ficou muito pequeno, porque eu tenho poucas experiências, são 2 essas experiências. E ali, para colocar um pouco mais de carne no caldo, eu pedi cartas de recomendação. Depois fala um pouquinho se conta as cartas de recomendação ou não. Mas assim, ó, voltando no tema do currículo, é assim, importante ter um currículo com a cabeça de conselho. Tá. De novo, depende da festa que você vai, você põe uma roupa diferente. Né? Então, currículo de executivo. Cara, foco no que você sabe fazer, atingimento de meta, dia a dia, cadência. Nada disso tem no conselho. Então não adianta você ter um currículo com tudo isso escrito, porque não vai me ajudar. Agora, como é que é, né, o Nick trabalhando, ou o Glauco trabalhando em colegiado, em grupo, né? O que você já fez em grupo? O que você pode destacar de como é você trabalhando em grupo? De como é você numa mesa com alguém discordando de você? Então, acho que tem diversas características ali, além das 1, 2 ou 3, né, que você falou, a experiência que você tem, que são fundamentais. Então, assim, isso demonstra e mostra um currículo mais estruturado, sempre com referência, como o Cláudio já trouxe. Sempre com referência. Não dá para colocar um conselheiro hoje num conselho sem checar referência, gente. É impossível, né? Assim, tem que fazer, ponto. Né? E não é só as referências que a pessoa dá. A gente tem relacionamento. Sim. Então tem que fazer as 2 coisas, porque a gente sempre dá só os melhorzinhos de referência, né? Mas tem que olhar os piorzinhos também, né? Faz parte disso. A carta ajuda, especialmente quando você já foi falado para alguém e a carta chega, puta, aqui ó, entendi. Endossa ali, né? Endossa, perfeito. Agora, só a carta por si, eu diria assim, ela é um bom instrumento, tá? Mas no final do dia, eu vou voltar no que o Cláudio falou, cara, tem que ter um bom storytelling, tem que estar nos lugares certos, falando com as pessoas certas, tem que se mostrar como conselheiro. Esses dias eu estava olhando um LinkedIn de um candidato, cara, tinha 5 palavras, a 6ª era conselheiro. Então assim, eu perguntei pra ele, você quer ser conselheiro mesmo? Né? Não, veja bem, é que se aparecer também, então se aparecer também não dá, entendeu? Se aparecer então, assim, técnico de futebol, você aceita também. Cara, técnico de... Não, menos do meu time, mas é um detalhe por enquanto. Acho que eu compartilho desse sentimento melhor contigo. A gente não falar sobre futebol agora, né, Glauco? Então assim, eu acho que é importante lembrar dessas coisas, entendeu? Então assim, eu sempre gosto de olhar, né, como o Cláudio falou, tem 2 ou 3 perguntas básicas, né? Cara, pra mim é o que brilha os teus olhos como conselheiro. Cara, eu tenho que saber o que brilha teus olhos. Cara, brilha teus olhos, tá num banco, tá numa empresa gráfica, tá numa indústria, o que brilha teus olhos? O que você quer agregar como conselheiro? Quais as 3 realizações que você fez na sua carreira executiva que você põe dentro e agrega para um conselho? Cara, se não tiver, cara, tem que se preparar, meu, senão tá fora. Não, muito bem colocado. Deixa eu te fazer uma pergunta que tá fora do script. Que pergunta que mais derruba o candidato para conselho e para executivo de tech top, CISO, CIO? Começando por vocês, que pergunta onde os caras mais se embananam quando eles vão fazer entrevista para conselheiro? Cara, eu acho que tem uma pergunta para mim assim, que ela já derrubou diversos candidatos no meu lado, que é assim, imaginando que o Claudinho aqui tá fazendo um processo de conselho num supermercado e vai fazer uma entrevista com o executivo principal na família do supermercado na terça. Eu ligo pra ele na segunda e falo assim, ei, Claudio, você visitou o cara no final de semana? Olha só. E ele fala, não tive tempo. Eu digo, os caras acabaram de cancelar a reunião. Cara, que triste, meu. Você não vai se expor, né? Levando alguém lá sem essa falta de comprometimento. Cara, se você não tá comprometido, se você não tá alinhado com aquilo que é básico ali do cliente, mas o cara não tem loja aqui, tudo bem, a gente tem as exceções, claro. Mas assim, se é um negócio, se você quer ser conselheiro daqui, você tem que conhecer o negócio. Então olhar um balanço, né? Cara, o cara não olhou um balanço. Não, né? Você pergunta assim, você viu quem... Isso, entrou no site de RI, qual site? Gente, todo site de empresa de capital aberto é RI ponto alguma coisa.
Sabe, isso é básico. Pô, não olhei. Cara, não olhou, então não quer ser conselheiro, meu. É isso mesmo. E com a IA, eu estava num processo de uma empresa de beleza. Eu consegui buscar muita informação do que está sendo lá fora, cruzar com os dados aqui, falei com a minha esposa, falei com a minha irmã, para conseguir entender esse mercado e conseguir estar preparado para essa conversa, né? Foi um final de semana dedicado a isso. E você descobre coisas incríveis. No mínimo, você vai sair com mais conhecimento do que você começou, né? Então, assim, pergunta básica que derruba para mim é a falta de interesse. Boa. Quando eu não tenho interesse, cara, aí acabou. Entendeu? Então, normalmente eu pergunto pra pessoa assim, o que te motiva? Né? Pergunta básica da motiva. Eu adoro começar por essa pergunta, tá? O que te motiva a estar nesse bate-papo aqui hoje? Se começar um somebody love é porque... Boa. Isso é bom. E aí, você, Claudião, qual... Tem algumas nessa linha, mas eu vou puxar uma outra linha aqui, né? Acho que tem duas, assim, que eu gosto de fazer, né? A primeira é quando eu percebo já um ar um pouco mais arrogante, mais de superioridade. Aí você fala, cara, como que eu quebro isso, né? E aí você vê um cara ali, né, um profissional dos seus 50 anos, que é um superintendente, né? Ele conta a vantagem, que ele é bom, enfim. Eu falo, cara, eu vou te provocar um pouco, até se você me permite, né? Mas você tem aqui, ó, 35 anos de experiência, né, profissional, e ainda fala assim, passou por várias empresas, né? Uma carreira, né, incrível, como você tá falando, mas, cara, honestamente, o que faltou para você assumir uma posição de diretoria? Essa. E aí. O pessoal deixa a bola pingando na área, não quer que a gente chuta, entendeu? Muito boa. E aí tem uma outra que era até no assunto que a gente estava falando, é assim, principalmente no mundo de cybersecurity, a questão de ética, ela tá muito em alta. Perfeito. E ética é um tipo de skill que é muito... skill não, né? índole. É muito difícil você medir, né? Nem com teste você consegue medir isso. E às vezes você tem que tentar ir num direcionamento de pergunta para tentar fazer uma leitura corporal de como ele responde, né? Então, você já foi obrigado a passar por cima dos seus valores pessoais para ter que cumprir determinada tarefa? Como é que foi? Né? Normalmente, o profissional ético, né, realmente que já tem isso na veia, ele já responde de bate-pronto, ele não pensa, né? Agora, quem está... Foi exposto... Isso. Ele fala, teve uma vez, né, que eu precisava assinar tal coisa, eu precisava liberar, e eu, né, eu era contra, enfim, mas eu tive de fazer. Complicada essa situação, mais uma vez. É isso. Então, talvez eu acho que é o mais difícil de medir, assim, numa pessoa, é a ética, e às vezes quando a gente desconfia, é claro, com um processo de referência que a gente sempre faz sem a pessoa saber, mas essa, normalmente, é onde eu pego ali pessoas com índole duvidosa. Sim. E ética no conselho é um baita desafio também, né? Como que você seta essa premissa desde o início da montagem desse conselho? É possível? Eu diria que não. Tá. Mas assim, eu tô na linha do Cláudio, referência. Entendi. Entendeu? Referência. Às vezes você tem um candidato perfeito, competência perfeita, as habilidades, né, técnicas perfeitas, habilidades, né, comportamentais perfeitas. Você faz 3 perguntas diferentes para 5, 6, 7 pessoas que você conversa sobre referências e tem 5, 7 respostas diferentes. Que tem alguma coisa errada. Não tá nada coerente. Então, assim, a referência é fundamental. Que bom. Vamos fazer um exercício aqui para ficar mais palpável para o pessoal toda essa dinâmica. Vamos falar do supermercado. Eu sou um supermercado que atua na região sul do país. Eu quero expandir para outras regiões do Brasil e quero colocar mais tecnologia nesse processo. Aí eu queria que você explicasse como que é toda essa dinâmica de formar um conselho e aí depois você explicar como que é essa conversa para você trazer o melhor profissional de tecnologia ou de cibersegurança para compor essa empresa. Não sei se precisa de um cara de cyber, será que precisa? Não, pode ser essa discussão. Depende na verdade, a discussão é qual é o tamanho, né, da cadeira, né? Ele quer criar uma expansão digital, talvez, que ele está querendo? Isso. Faz sentido, né? Só de lojas físicas, talvez não. É que eu acho que vem muita pergunta. A gente faz... Mas esse bate-bola que eu queria promover aqui. Vamos lá. Não, eu queria promover esse bate-bola mesmo. Vamos fazer essa dinâmica. O problema em loja física, né? Que não roubam nada, né? Super tranquilo. Né? Tranquilo. Primeiro ponto, né? Você tem uma estratégia definida. Então, essa estratégia, imagina que você não tem um conselho lá ainda. Então, assim, como é que eu monto um conselho para trazer 1, 2 ou 3 pessoas que vão atender essa estratégia? Tá. Então, minha estratégia é entrar em São Paulo. Eu sou do Sul, quero entrar em São Paulo. Cara, eu tenho que ter alguém que saiba o que é varejo em São Paulo. Ponto. Primeiro ponto. Essa é uma cadeira garantida ali. Cadeira garantida. Então, um cara de negócio, um cara que vivenciou o comercial de um supermercado grande, não um cara de operações de supermercado grande.
Né? Então, assim, começar a ver um pouco desse para onde vai essa bússola, né? Segunda coisa, vai expandir também, além da regional, vai expandir para o digital também. Opa, pera um pouquinho, você já tem digital? Você conhece como é que você trata dados? Você já entendeu como funciona o perfil do consumidor que você vai ter lá? Puta, a gente tem uma equipe para fazer isso. Opa, será que tem um conselheiro que eu posso plugar que conheça isso também? Não é? Porque daí você começa a ter desafio, porque senão o cara sai fazendo o que bem entende, e pode ser que não chegue a lugar nenhum, né? E fazendo o link para a questão do CISO agora. Imaginando que tem uma expansão grande, um monte de loja sendo aberta, cara, vai ter que ter alguém que consiga olhar risco, fraude, cara, tudo ao redor disso. Vai contratar mais gente. Então, assim, perfil de acesso não precisa nem falar. Então, assim, vai ter um conjunto de coisas. Precisa ter um cara no conselho olhando para isso? Pode ser que momentaneamente sim. Pode ser que seja um comitê. Pode ser que durante o primeiro ano de operação do conselho eu tenha alguém desse jeito. Cara, depois que tá voando o avião, cara, pode ser que eu não precise mais. Então, assim, a gente também tem que lembrar que o conselho não é ad eterno. Eu coloquei o cara vai ficar o resto da vida. Eu sei que tem muitos que ficam a vida toda, que aliás é um absurdo, né? Ficar mais de 6 anos num conselho, na minha percepção, é um absurdo. Vitalício por contrato. Nossa. Tem vários que estão acontecendo por aí. Pois é. Então, assim, aí você pergunta pro cara o que tá acontecendo na empresa, que ele é conselheiro, ele não sabe. Né? Então, assim, eu acho que assim, dá pra gente ir trilhando profissionais que vão agregar, vamos dizer assim, aquele momento estratégico da empresa. Né? Que eu acho que esse para mim é o jogo. Como é que eu coloco pessoas corretas no conselho? Não adianta com um cara de finanças, porque essa decisão tá tomada de expandir, já tá feito o business case, alguém já aprovou. Não preciso de pôr alguém de finanças lá. Pô, preciso colocar alguém de RH? Cara, eu vou triplicar o número de pessoas na minha empresa. Opa, pode ser que eu tenha alguém de RH. E nessa hora é que dói. Porque pode ser que o peso de RH seja maior do que o peso do risco. E aí você deixa o tal do conselheiro que ia olhar isso de fora do jogo e traz alguém de pessoas. É o momento. Então, eu acho que aí a gente tem que mesclar um pouquinho disso. E, de novo, o conselheiro não é vitalício por contrato. A gente tem que mesclar isso de acordo com a necessidade. Definimos isso, cara, quais são as lacunas que vai ter daqui pra frente. Joga lá pro CEO e manda ele contratar agora. Tá. Agora o Claudião entra e contrata. Eu posso fazer também, tá? Mas o Claudião vai fazer nesse momento. Eu não, né? Mas tudo bem, Zé. Ou que pergunta você faria também para refinar, assim, você chegar no melhor executivo para uma operação como essa? Na verdade, eu precisaria entender antes qual que é o apetite dele de crescimento, né? Até onde eles querem chegar, qual o tamanho. Porque mediante o tamanho, eu consigo mensurar o nível de senioridade. Olhando friamente uma operação de supermercado, aí vai de 100 lojas, eu não vou precisar de um diretor de segurança da informação. Perfeito. Eu vou precisar ali de um gerente de segurança da informação, nem um gerente executivo. Estou olhando friamente aqui, né? Então, é meu papel aqui também mensurar um pouco dessa senioridade e entender também o apetite de crescimento, até o apetite de risco. Vocês vão abrir e-commerce também, além das lojas físicas? Opa, é diferente. Outra coisa, vamos trazer um CIO? Não dá para trazer um CIO... o varejo ele é muito bairrista, né? Então, são só lojas físicas. É importante trazer um CIO que passou por indústria, que conheça os processos de negócio da indústria, conheça os processos de blueprint, logística, né? Então, assim, existem algumas particularidades que eu vou precisar entender e mensurar o tamanho da cadeira. Esse é meu papel. Ver que se realmente o que ele precisa é o que ele precisa, e não menos ou até mais. É isso. Boa. E você vê muito acontecer você mudar o perfil para baixo de tamanho nos pedidos, assim, o cara vem e fala assim, não, eu quero um diretor disso aqui, fala, diretor não. Sim. Pra quê? Sim. Hoje eu faço isso, confesso que no meu começo da carreira... Pra você quer trabalhar vaga de diretor, você não quer... Confesso no meu começo, nos primeiros anos, a gente quer sempre, né, aumentar, não, vamos trazer um diretor. E hoje não, né, nesse mercado, a relação de confiança é o mais importante, né, porque esse relacionamento se perpetua, né, e muito assim, Glauco, hoje você é meu cliente, daqui a 5 anos você quer olhar o mercado, aí você vira meu candidato. Depois, daqui a 5 anos, aí você precisa contratar o teu time. Aí você fala, poxa, vou ligar pro Cláudio. Aí você vira meu cliente de novo. Então, é um relacionamento muito pro resto da vida, né? E eu quero que o cliente que eu tô atendendo, ele saiba realmente que o que ele trouxe é o que ele precisa. Que ele me ligue daqui a 6 meses e fala, pô, Cláudio, obrigado, era exatamente isso. Então, hoje, é muito comum eu falar, cara, você não precisa de um gerente, você precisa aqui de um coordenador aqui, um tech lead te atende pro que você quer. É meu papel fazer isso. E eu faço com o maior prazer. Mesmo ganhando menos. Tem que desafiar. É isso. Tem que desafiar. E aí, mas vamos falar de futuro ou não? Agora. Vamos lá. O que vocês estão enxergando daqui pra frente nesse mundo de
conselhos, de comitês, de executivos. A gente já falou um pouco sobre esse crescimento, mas vamos exercitar aqui nosso futurologia. O que vocês podem falar para a gente sobre isso? O que está acontecendo lá fora também, que tendência, pode ser uma tendência aqui para nossa região. Posso falar? Bom, eu falando dos executivos, eu acredito que todo executivo, independente da disciplina, vai ter que conhecer a disciplina de gerenciamento de riscos. Acho que isso as pessoas que não tiverem aprendizado contínuo, se preocuparem em estar sempre aprendendo, elas vão ficar para trás, assim, nas cadeiras. O futuro da cadeira, muitas vezes ali de um CISO, enfim, né, como eu falei, para segurança e ansiedade, muitas vezes pode estar numa outra vertical, de repente atuando como um as a service de alguma coisa para ganhar, né, mais musculatura, né. Eu acredito também que o CISO ele vem buscando essa cadeira de CTO, alguns deles, inclusive eu tive uma moça semana passada que falou, olha, eu não quero mais ser CISO, eu já quero ser CTO, né? Eu tenho essa musculatura. Então, eu acho que é uma tendência, é algo que pode estar acontecendo. Assim como a gente viu uma tendência dos diretores de infraestrutura migrando para segurança, até pelo advento da cloud, começarem a não ver mais espaço, eu também vejo, né, essa tendência do CISO começar, os mais técnicos buscar essa cadeira de tecnologia. Né? Você, Sérgio? Gente, sim, eu acho que na cabeça do CISO é saber fazer esse storytelling de como se aproximar do conselho. Tá? Esse ano eu fiz 15 avaliações de conselho, empresa de capital aberto. A palavra cibersegurança, em alguns momentos, era questionada nos formulários, dizendo assim, o que é isso? Pelos conselheiros. Então, assim, eu acho que... Tem um papel do profissional de segurança em fazer um letramento desse pessoal também. Né? Perfeito. De novo, o letramento do jeito Piaget, não do jeito Pinochet, né? Retornando nessa frase que eu gosto dela. Então, assim, eu vejo um futuro ainda que a gente vai estar cada vez mais complexo, cada vez mais digital. Então, assim, essa galera que é CISO hoje, que vai dar o próximo passo, ela tem que ajudar nesse letramento para a partir daí se prontificar a estar em conselho. Ou no comitê, ou no conselho, que seja. Mas, assim, esse é o futuro que eu vejo. A gente vai precisar dessas pessoas lá. Muito bom ponto. Eu vou fazer uma consultoria de graça aqui, pode? Opa! Eu tenho um desafio muito grande. Quando eu decidi ir para esse processo de conselheiro, há 4 anos atrás, fiz também meu curso de formação, tudo direitinho, mas tem uma coisa cultural que eu tenho que lidar quase diariamente que me desgasta bastante. Como assim você tem 3, 4 empregos? A minha resposta de bate-pronto é que eu tenho uma esposa cara. Então, logo eu tenho que ter mais de um emprego, né? Mas só eu sei o quanto tempo eu dedico para conseguir, né? Tá estudando, fazendo, estando lá. Se um CISO, ele, no processo seletivo, fala que ele está como conselheiro de outra empresa, isso é bom, isso é ruim? Como que o mercado vê isso, de você ser um executivo e atuar como conselheiro aqui no Brasil? Depende. Eu acho que a primeira coisa que as empresas querem entender quando apresenta um executivo desses é na questão de conflito de interesse, né? Dele estar como um conselheiro independente ou ter algum tipo de empresa aberta, paralela. Então, essa questão do compliance, ela tem vindo muito forte, principalmente em banco, mercado financeiro. Eu, particularmente, eu vejo com muito bons olhos, porque primeiro eu já vejo que esse cara se prontificou a sair e ir para um conselho de startup, né? Ele está se mexendo, principalmente o pessoal mais mundo novo. Existe os executivos, os CIOs, né? Que são mundo novo, que já tem mundo antigo, perdão. Que tem aí 25, 30 anos de experiência, e esses caras são muito chancelados quando a gente vê um currículo do tipo, será que esse cara vai se dar bem numa empresa nativa digital? É a primeira pergunta que vem. E aí, a partir do momento que eu começo a perceber algumas atuações deles, como conselheiro atuante da Endeavor, conselheiro de tal startup, enfim, eu vi que ele se mexeu para conquistar isso. Porque essa transição de mundo velho para mundo novo, dessas pessoas que têm muita experiência, ainda é muito difícil. O mercado é preconceituoso, o mercado é bairrista. Mas eu tô contigo, tá? Eu adoro quando eu pego um currículo de um cara mais sênior que tem essa gestão de portfólio. Que legal. Que faz mais coisas. Quer dizer, o cara tá mais preparado para sentar numa mesa de conselho. Aquele cara que foi a vida inteira uma coisa só. Falou, quero ir para conselho agora, que ele vai fazer o que nesse conselho? Vai ser um ultra especialista no conselho? Pois é, eu não preciso.
Boa. Eu não preciso. Então, cada vez mais essa gestão de portfólio, cara, eu acho fantástica, entendeu? Então, assim, no meu caso, eu falei, ó, eu sou executivo da Exec, mas eu não vou deixar de estar em conselhos, jogo combinado. Não vou deixar de fazer meu doutorado, jogo combinado. Então, o meu tempo é 110% para Exec e os outros 90% para completar 200%, a gente distribui. É isso. Né? É mais ou menos por aí, mas é uma escolha minha para ter o portfólio. Sem dúvida, muito legal. E como que as pessoas que estão nos assistindo conseguem chegar até vocês, conhecer um pouco mais os serviços? Vamos lá. Posso dar só um conselho pro conselheiro e pro... Por favor, esse é o tema do nosso podcast. E pro executivo? Bom, pro conselheiro, o meu conselho e aqui fazendo uma linha aqui para CISO, né, para C-Level de Tech, contratem consultorias externas para revalidar o trabalho do CISO, né? Você que está no conselho e às vezes não tenha tanto entendimento, enfim, confia 100%, é importante muitas vezes você ter uma percepção externa. Lá fora é muito comum, né? Você ter ali um CISO externo, né? Consultor, para depois assessorar esse board e avaliar ali o trabalho da pessoa que estava com a responsabilidade de cybersecurity em mão no board. Pro CISO, enfim, a minha recomendação é que ele busque se complementar com cursos fora da disciplina técnica, né? Vai buscar um curso, né, para você aprender até a leitura das pessoas, né? Postura, gesto, enfim, interpretação de ambiente externo, principalmente para reuniões, isso no conselho vai te ajudar muito. Então, deixa o meu recado aqui. Ah, não, dicas de ouro, hein? Dicas de ouro. E da CRIA, como é que a gente fala de vocês? A CRIA, se quiser me acessar, tá aqui embaixo, vocês podem ver, Cláudio Ramos, aqui no LinkedIn. Só colocar na busca, é o primeiro que vai aparecer. Vou ter o maior prazer em ajudar vocês aí na busca aí de um executivo de tecnologia. Você hackeou o LinkedIn para você ser o primeiro? Não, modéstia à parte é que eu tenho muita conexão. Boa! O algoritmo pega a pessoa boa e joga lá pra cima. É um robozinho. Eu não sei se eu sou o primeiro, mas Sérgio Alexandre Simões vai ser difícil encontrar alguém com esse nome. Eu acho, né, cara? Exato, Só pôr Sérgio Simões também no LinkedIn, me acho. Devo estar lá no 18º na lista. Terceira página, mas estou feliz, né? Assim, gente, super à disposição. Quer contato, o Nick e o Glauco tem o telefone, a gente vai falando. Prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Muito legal. E eu acho que, assim, a dica de ouro pro CISO, né? Vou olhar ali, ó, CISO, ó, dica de ouro para você, cara. Ajuda a gente no conselho, por favor, eu não aguento mais. Né? Não aguento mais não ter nada de discussão sobre isso. E muita empresa digital, muita empresa que está precisando dar um próximo passo, que está longe de ter uma boa matriz de risco e de entender a importância do CISO. Então, assim, precisamos de vocês. Muito bom, muito bom. Então, agradecemos mais uma vez a presença de vocês. Foi um bate-papo incrível. Tenho certeza que teremos outras oportunidades também, né? Com certeza. Acho que é só o primeiro de muitos. Né? Obrigado pela participação, pelo tempo de vocês poder compartilhar. Acho que os primeiros que nós falamos aqui dessas questões de pessoas que não são de conselhos ou de tech, assim, acho que muito bacana, com um tema diferente que acho que trouxe muita informação boa para todo mundo. Obrigado mesmo e espero que a gente possa repetir isso aqui mais vezes. O mercado é muito dinâmico e muito rápido. Daqui a 6 meses teremos mais muitas histórias para poder conversar e compartilhar. Então tá ótimo. Então, para quem gostou, deixa aqui o like, compartilhe esse conteúdo para que chegue para mais pessoas e também ative o sininho para você receber em primeira mão o nosso conteúdo. Obrigado e até a próxima.